Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos começando agora mais um Estude a Bíblia, aquele seu espaço especial do Senhor aqui para a gente aprender a palavra de Deus com simplicidade, mas também com muita profundidade. Se você não me conhece, eu escrevo há mais de 10 anos aqui no site esboçandoideias.com. Já temos ali mais de 1.600 estudos, ok? Para você acessar quando você quiser, ok? Se não me conhece ainda, acesse lá, veja um pouquinho do nosso trabalho e também aqui no nosso canal. Se você já me acompanha, sabe aí como a gente se dedica bastante aos estudos da palavra, então nós vamos começar com a nossa pergunta de hoje. E a pergunta então vem do nosso leitor que diz o seguinte: em alguns textos a Bíblia fala sobre pecado e em outros sobre iniquidade. Qual a diferença entre pecado e iniquidade na Bíblia? Elas são palavras sinônimas, né? Ou seja, falam da mesma coisa, ou apresentam alguma diferença forte entre seus significados dentro do contexto bíblico? Agora me responda, aí você, antes de assistir a resposta, você acha que pecado é diferente de iniquidade? Ou pecado e iniquidade é a mesma coisa na Bíblia? Alguns segundos para você pensar. Vamos então responder? Olha só. A pergunta que nós iremos responder então do nosso leitor é: qual a diferença entre pecado e iniquidade na Bíblia? Mas antes de fazer aqui a nossa resposta, quero pedir a você que dê um joinha no nosso vídeo, que depois que terminar o vídeo deixe um comentário, nem que seja um amém, um agradecimento ou até uma pergunta, o que você quiser, para que o nosso vídeo possa alcançar mais pessoas, tá bom? E lembrando também que aqui no primeiro comentário que eu deixei fixado nesse vídeo tem uma oportunidade para você aprender mais da palavra de Deus comigo sendo seu professor. Vamos então à resposta? Olha só. Pecado é diferente de iniquidade na Bíblia? Sim, é diferente. Existe uma diferença que a gente precisa analisar e que faz toda a diferença entre pecado e iniquidade. Mas, primeiro, a gente vai começar analisando algo que pecado e iniquidade têm em comum, ou seja, algo que os dois têm em si nas narrativas bíblicas. E o que é isso? Ambos ferem a vontade de Deus. Tanto o pecado quanto a iniquidade ferem a vontade de Deus para o ser humano e, por isso, representam erros, representam ali coisas que não agradam a Deus, caracterizando erros que não agradam ao nosso Senhor. Então você falou pecado, você falou iniquidade, você leu sobre pecado, leu sobre iniquidade na Bíblia. Ambos estão falando de erros, estão falando de coisas que não agradam ao Senhor. Mas vamos lá então, trabalhar um pouquinho aqui a questão do significado para a gente entender a diferença. Então, nós temos aqui o significado de pecado e nós vamos utilizar aqui a palavra grega, ok? Eu não sou especialista em leitura de grego, tá bom? Então, se eu cometer algum erro aqui na leitura, você me perdoe. Eu sou mais do estudo mesmo ali, sem essa parte falada. Então, no grego, amártia significa, com relação às atitudes humanas, errar o alvo, ok? Então, quando você fala de pecado, lá no original, a ideia dele é de um erro ao alvo, perfeito? Ou seja, a pessoa ela estava indo numa direção ali e errou a direção, errou o alvo. Aqui nós temos então agora o significado de iniquidade. Iniquidade já no grego é anomia e significa uma condição daquele que não cumpre a lei. Então vamos já percebendo aqui uma diferença. Então observe que pecado ele vai designar ali um erro, objetivo. Por exemplo, eu xinguei uma pessoa, cometi um pecado. Agora, eu xingo as pessoas todos os dias. Então, eu estou numa condição frequente de pecado. Aí, eu caio, então, na iniquidade, ok? Então, a iniquidade ela vai tratar de uma condição de alguém que vive na prática do pecado. Então, iniquidade e pecado se relacionam muito. No entanto, tem um pouquinho essa diferença. O pecado, quando a Bíblia trata dele, ele está falando mais de errar o alvo de uma forma objetiva. E iniquidade, mais de uma condição de alguém que sempre vai errar o alvo.
É por isso que, por exemplo, quando a Bíblia fala de pessoas que estão longe de Deus, que estão totalmente distantes da presença de Deus, ela usa a palavra iníquo, ok? Então, iníquo, geralmente, não pode ser utilizada para um servo de Deus, por exemplo. Um servo de Deus não tem como ser iníquo e servo de Deus ao mesmo tempo. No entanto, a gente sabe que já o pecado, ele pode às vezes ser usado para o servo de Deus. Por quê? Porque às vezes nós erramos o alvo. Então, nós somos pecadores, mas não podemos ser iníquos, ok? Isso eu estou falando do servo de Deus. Mas vamos ver aqui alguns exemplos de textos para a gente entender bem. Olha só. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Está falando ali com Pilatos. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, observe que esse uso aqui da palavra pecado está designando um erro específico. Um foco em um erro ocorrido em uma situação específica, que nesse caso aqui foi que entregaram o Senhor Jesus, inocente, para uma condenação. Então está utilizando aqui de forma específica. Esse é o uso da palavra pecado. Agora vamos ver um uso aqui da palavra iniquidade. Olha só, Mateus 7:23. Então lhes direi explicitamente, aqui o contexto é Jesus falando do juízo final. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então observe aqui que iniquidade, aqui nesse texto, traz a ideia para a gente de uma condição. Pessoas que eram pecadoras, que viviam na prática do pecado sem qualquer tipo de arrependimento. Então, uma condição, um estado em que a pessoa se encontra de forma contínua. Então, é bem interessante, importante a gente entender essa questão. Por exemplo, eu, servo de Deus, eu me considero, e sou de fato, salvo. Eu creio no Senhor Jesus Cristo e dedico a minha vida a Ele há mais de 20 anos. No entanto, eu posso escorregar em algum momento, e aí sim eu pratico um pecado. Isso acontece na vida do servo de Deus, e João diz isso, que se a gente pecar, a gente tem um advogado, a gente pede perdão em nome de Jesus. No entanto, eu não posso ser um iníquo, porque a iniquidade não pode estar na minha vida. E o que é a iniquidade, então? Eu ficar na prática do pecado sem arrependimento, sem qualquer desejo no coração de mudança. Então, isso já não cabe na vida do servo de Deus. Então, a iniquidade ela é utilizada somente mesmo para aquelas pessoas que estão na prática de um erro frequente e não para servos de Deus. Ela não cabe para servos de Deus. Então, quero concluir aqui a nossa exposição de hoje com essa conclusão. O iníquo, ou seja, aquele que pratica a iniquidade, é exatamente quem se orgulha do caminho do pecado e anda nele. Quem está nessa terrível condição. E não deseja mudança, permanece nela. O pecador já é alguém que errou o alvo, mas se arrepende. Então o pecador, quando eu falo aqui de pecador no sentido de alguém que é servo de Deus, ele erra o alvo e se arrepende. Agora o pecador que erra o alvo e não se arrepende, aí ele vai cair no caminho da iniquidade, ok? Sendo assim, nós, servos de Cristo, somos pecadores, pois erramos o alvo de vez em quando, mas não podemos ser iníquos, ou seja, mergulhados na iniquidade, pois a prática constante de pecados é um sinal na vida de quem não serve a Deus. E aí eu peço para você abrir a sua Bíblia para fazer essa reflexão lá na primeira carta de João 3, versículo 9, que eu não vou colocar aqui, de propósito, para que você abra a sua Bíblia, grife esse texto e compreenda então o que o apóstolo nos ensina aqui como conclusão desse nosso estudo de hoje. Bom, esse é o nosso estudo de hoje. Se você gostou e não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, dê um joinha, deixe um comentário. E claro, uma notícia interessante aqui, importante, talvez você não saiba, você que me acompanha há pouco tempo. Nós temos também um aplicativo, ok? Um aplicativo onde eu publico estudos bíblicos todo dia, não em vídeo, mas escritos. Os nossos vídeos nós estamos aí avançando para publicar cada vez mais, mas dá um pouquinho mais de trabalho na produção. No entanto, estudos todo dia no aplicativo, perfeito? Está aqui na descrição do vídeo também o link para você baixar aí no seu celular. Então, até o próximo estudo. Fica com Jesus.